né, de colegas, de alunos, de ex-alunos e enfermeiros do campo. Quero agradecer, né, a audiência do professor Jorge Luiz Lima, da professora Laila Macedo, né, a professora Donizete e tantos que mais estão aí, aos nossos alunos, e dar algumas informações, né? A gente vai ter 8 minutos para cada palestrante falar. Para quem vai querer certificado, né? Os alunos e audiência. Ô, professora Edna, que bom vê-la. Então, os palestrantes vão falar 8 minutos, a gente pede que as pessoas que queiram certificado coloquem seu nome completo aí no chat com o seu e-mail, que depois a gente vai, né, mandar os certificados por e-mail, avisar que essa reunião está sendo gravada, até para depois a gente poder compilar e enviar os certificados, né? Então, a gente tem a previsão de mais ou menos 2 horas, né, entre os palestrantes, e ao final a gente vai abrir, então, para perguntas. As perguntas podem ser feitas tanto no chat, por escrito, ou quem quiser, né, pedir a palavra, escreve o nome no chat e a gente abre a pergunta também para o expositor, né, para a pessoa falar diretamente ao expositor. Vamos pedir também que as pessoas deixem o seu microfone fechado durante, né, a fala das pessoas e quando for habilitar, então, se quiser fazer na hora das perguntas, tá ok? Então, eu agradeço mais uma vez a participação. Vou passar a palavra à professora Andrea, que vai ser a mediadora, né, essa roda de conversa, que é intitulada Narrativas, Abordagens e Estratégias de Saúde Mental no Cotidiano da Enfermagem. Tá bom? Bom evento para todos. Professora Andrea. Professora Andrea. Estou aqui. Ok? Estamos aí ouvindo? Estamos, pode falar. Então, primeiramente, agradecer à professora Simone pelo convite, pela oportunidade dessa live, né? Essa live que marca uma série de outras que hão de vir, né, nesse momento de pandemia, no sentido de auxílio da escola à nossa comunidade, do compromisso da nossa escola com os profissionais de saúde, com a formação. Também gostaria de fazer um agradecimento à Débora. Débora sempre nos auxilia nessas questões aqui, nesses tempos de tecnologias, enfim, para que dê tudo certo, ela cuida disso. Um agradecimento também à Ana Landim, que é aluna do PIBIC, que também sempre nos auxilia aqui nas pesquisas. Dito isso, a professora Simone aqui já fez esse reforço em relação a ser gravado, em relação aos certificados. E para começar essa roda de conversa, eu queria realmente estender minha solidariedade, meus agradecimentos aos profissionais de saúde que estão na linha de frente desse momento aí de pandemia, de Covid, principalmente aos nossos colegas, integrantes das equipes de enfermagem, e fazendo um registro, né? Para a nossa equipe, cada vida importa. Também manifestar nossa solidariedade desse grupo em relação às famílias que estão em luto. Cortou o áudio. Andrea, está sem áudio. Professora Andrea, está sem áudio. Nós não estamos ouvindo.
Oi. Só um minuto? Ah, Pode? pode. Aquela comida que está lá para jogar fora? É. André, só um minutinho, que eu acho que ela está tentando resolver, temos esses probleminhas, né? André, se você não estiver conseguindo, tenta entrar pelo celular no link. Eu acho que é uma possibilidade. Oi, gente, voltou? Voltou? Ok, acontece, né? Enfim. Então, o motivo dessa live aqui é em virtude de comemoração do dia 18 de maio, o dia que marca a luta, o movimento da luta antimanicomial, que, para fins de registro, né, é um movimento de cidadania, um movimento de garantia de direitos, um movimento por um cuidado em liberdade e por uma sociedade sem manicômios, né, por todos os tipos de manicômios físicos e os que habitam em nós. Bom, uma outra característica aqui dessa live que eu gostaria de deixar registrada é que a perspectiva era abrir uma roda de conversa com uma característica extremamente afetiva. Nós temos aqui duas professoras da Escola de Enfermagem, da área da saúde mental, Elaine e Marcela. Nós temos também dois ex-alunos queridíssimos, Leiliana Rodrigues. Leiliana é enfermeira do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e professora da escola Ana Nery. O Jocelino Contígio, aí uma correção, Jocelino Contígio Júnior, porque senão é o pai dele que incorpora aí. O Júnior é o gestor de um CAPES 3, do CAPES 3 da Sé, em São Paulo, e também contamos aqui com a super participação da Thaís, que é enfermeira do CAPES AD 3 e que recebe os nossos alunos de forma tão acolhedora. Então, a todos vocês que toparam essa empreitada aí, meus sinceros e enormes agradecimentos. A provocação dessa roda é conhecer como é que esses coletivos, desses diferentes pontos de cuidado estão se organizando nesse momento. E aí eu queria fazer um registro, não é em todo momento da pandemia, mas a gente está entrando num momento mais delicado da pandemia. Os serviços estão vivenciando um serviço mais delicado da pandemia. Então, como é que esses coletivos estão operando o cuidado? Como é que esses diferentes pontos estão se conectando com as pessoas para a produção do cuidado? Então, eu vou abrir aqui, vamos seguir aqui a sequência dos nomes listados para... não é sentido de maior ou menor importância, mas dar a palavra aqui, inicialmente, à professora Marcela. Marcela, você tem aí 8 minutos para tecer suas considerações. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Quero primeiro parabenizar a professora Simone e a professora Andra pela organização dessa mesa e agradecer profundamente pela possibilidade de estar na mesa com pessoas tão
queridas, né? Juscelino e Leila, que a gente trabalha junto desde a época da faculdade, nos projetos de saúde mental. Bom, eu vim compartilhar com vocês sobre as experiências que têm sido possíveis para a construção do cuidado nesse momento, especialmente sobre os grupos de ouvidores de voz e saúde mental, que tem acontecido via projeto de extensão e articulação com pessoas de diferentes cidades. A força motriz desses grupos é que eles dão passagem para uma autonomia das pessoas nos seus processos de saúde, nas suas relações com outros participantes, participantes que podem passar por adversidades semelhantes, mas que respondem a essas adversidades de formas diferentes. Então, o profissional de saúde, ou o professor universitário, ou o pesquisador que está ali, ele é um mediador, né? Então, são grupos, sobretudo, de característica de suporte mútuo, não nos moldes do AA, porque não há regras enrijecidas ou condições específicas para participar. Cada um participa como pode, cada grupo vai conferir o seu próprio perfil terapêutico. Por quê? Porque as explicações do coletivo, as explicações que cada participante atribui para suas vozes ou para outros aspectos mentais, é a explicação mais importante do que as explicações que o profissional pode definir. Por quê? Porque é o grupo, é o participante que é o expertise nessa experiência. Se ele entende que ele ouve vozes por uma razão física, ou espiritual, ou hereditária, ou por uma razão emocional, ou por comando de extraterrestre, ou infinitas razões que cada um pode trazer, então é com essa explicação que o participante vai poder seguir no grupo. E a teoria, a hipótese que ele traz é absolutamente respeitada pelo mediador, e os demais membros vão conhecer e vão precisar respeitar as diferentes explicações para aquilo que também ele vive. É nesse sentido que dá para a gente dizer que a gente tem circulado pelo que a gente chama de antipsiquiatria, que é a saída da visão das experiências enquanto sintoma, para a gente dar passagem às singularidades, que vão trazer, essas singularidades trazem sim desafios, mas são elas também, essas singularidades que vão poder construir linhas de fuga, construir alternativas mais legítimas na lida com os desafios colocados por elas. Então, os grupos virtuais de saúde mental vêm se fortalecendo em tempos de Covid. Se, por um lado, eles reduzem as possibilidades de interação para além da fala, né? Porque a gente não consegue se comunicar muito através do corpo, virtualmente, mas, por outro lado, tem sido acessível para quem antes não contava com essa oferta, por várias razões. Se, por um lado, muitos não têm internet do tipo banda larga, por outro, esse movimento decorrente da pandemia está forçando, né, retomando o debate sobre o acesso digital como um direito, que isso já é recomendado pela ONU, né? A ONU, inclusive, tem uma comissão de banda larga, tamanha importância do tema para a gente pensar desenvolvimento sustentável. Os grupos de saúde mental que a gente tem construído é composto por pessoas da população em geral, mas principalmente com portadores de transtorno psíquico. A gente tem pessoa participando, por exemplo, que está lá no seu local de trabalho, trabalhando no estoque de supermercado, e aí ela está lá usando um fone de ouvido. Bom, não é o ideal, mas tem sido possível assim, inclusive para pessoas que antes não tinham acesso a esses grupos presencialmente. Então, muita gente chega curioso pelo nome de grupo de ouvidor de vozes e permanece quando percebe que o grupo não é sobre alucinação auditiva, mas sim sobre existência, sofrimento de grupos vulneráveis, né? Sobre as relações, sobre cidadania, sobre como cada um responde ao seu sofrimento, como cada um manifesta o sofrimento e como que lida com as consequências que esse sofrimento pode trazer para a sua vida. É um grupo sobre o cotidiano, sobre as relações, é um grupo de saúde mental. Para o nosso projeto de ouvidores de vozes de saúde mental, tem sido possível a gente atuar em 3 grupos semanais, que são ali não só portadores de transtorno psíquico com diagnóstico psiquiátrico, digamos assim, mas também pessoas de grupos minoritários que vêm vivenciando o sofrimento psíquico em decorrência de estigmas, exclusões e adversidades que eles vivem. São pessoas que têm muito para falar e pouco espaço para acessar a escuta. A gente entende que ouvir voz, nesse sentido, se refere a um dizer. Estamos falando sobre a construção, então, de espaços virtuais para quem hoje vive não um lugar. A gente também está integrando um grupo da USP de Ribeirão, que existia em forma presencial antes da pandemia, eles vão manter agora
um encontro online também depois da pandemia, porque nós não somos os únicos fora de Ribeirão Preto que passaram a integrar. Recentemente, o projeto organizou o movimento virtual da luta antimanicomial na quarentena, pela necessidade da gente não passar em branco, né, para essa data, e principalmente em tempos de retrocesso na saúde mental e nessa política de morte que faz lembrar a eugenia, né? Por exemplo, tem prioridade para usar o respirador? A população, que é vista pela sociedade como não importante? Então, os grupos têm falado disso, sobre o desconforto quando se fala de cloroquina, a politização do vírus, como eles têm visto o debate político nas redes sociais, como é que eles estão lidando com isso, com esses desconfortos todos que estão em tempos de Covid, e eles também vão se vendo como não prioridades para o Estado, né? E aí a gente tem estratégia para contemplar temas que estão na agenda de saúde mental, mas que a gente precisa fortalecer. O tema de adversidades culturais, econômicas, ou mulheres, negros, né, questões de gênero de um modo geral, pessoas com portadores de deficiência, independente delas não terem um diagnóstico psiquiátrico, porque ouvir voz é humano. E os grupos, então, têm recebido ao mesmo tempo tanto aquele que tem um diagnóstico, como aquele que não tem um diagnóstico, mas que vive ali uma audição de vozes em outro sentido. Porque a gente não tem como tema uma doença, um sintoma, um tema problema, um tema estigma, e sim o tema experiência. A começar pela possibilidade da gente ter que ouvir aquele que, às vezes, até a gente estava estigmatizando. Se tantas adversidades da saúde mental nascem nas relações com a cidade e na comunidade, no território, então é importante que o grupo consiga receber também, ao mesmo tempo, quem não é paciente psiquiátrico, e aí já começa ali uma certa redução de estigma, né, tirando a ideia de que sofrimento psíquico pode possuir um grande culpado, né, que não seja ali as próprias relações. Os grupos têm falado, então, sobre o seu cotidiano, seus planos, o medo, falam sobre seus remédios psicotrópicos, sobre as relações, sobre a cloroquina, sobre a inserção e as revoltas deles com os conteúdos das redes sociais, principalmente sobre a politização do vírus. E, antes de fechar, só queria dizer que o material artístico que os participantes produziram do movimento da luta antimanicomial virtual está sendo organizado para e-book. A gente construiu um vídeo com um resumo da exposição virtual, e aí foi construído, né, esse material foi construído pelos participantes do projeto e também por pessoas simpatizantes da luta antimanicomial. E nos encontros, o grupo se fortalece ao contar com pessoas, usuários do SUS de diferentes regiões, porque eles vão trocar experiência não só individual, como também coletiva, e nesse exercício da cidadania com a população em geral, ou seja, acesso à saúde mental. Para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, a gente tem um grupo no Facebook, pode procurar como Grupo de Ouvidores da UF, ou Grupo de Ouvidores e Saúde Mental da UF. Que é isso, corri o máximo possível. É isso, passo a palavra. Ok, Marcela, obrigada. Marcela traz aí uma experiência muito importante, que é uma experiência de circulação da palavra, né, numa experiência que envolve não apenas os usuários, mas familiares e a sociedade de uma forma geral, né, descaracterizando a ideia de ouvir vozes como um processo vinculado a transtornos mentais. E aí depois a gente conversa um pouco mais. Vamos agora, então, passar a palavra à professora Elaine Cortez, também professora da Escola de Enfermagem da UF. Boa tarde a todos. Quero agradecer a professora André o convite, estar aqui dividindo essa live com Marcela, querida, ex-alunos queridos. Quero parabenizar, inicialmente, a todos os enfermeiros presentes, alunos. A gente está finalizando a semana de enfermagem, e também essa data pela luta antimanicomial. Dizer que estou muito orgulhosa da nossa equipe de saúde mental, e é isso, muito feliz por estar aqui.
Em relação ao que eu venho fazendo, né, nesse contexto, né, do Covid, antes de falar sobre ele, eu preciso fazer uma introdução em relação à semana de enfermagem, a enfermagem, o que nós de saúde mental podemos colaborar e principalmente o que eu venho fazendo, que foi o convite, né? Primeiro eu queria trazer aqui 3 líderes que a gente pudesse rememorar, 3 líderes religiosos, que é Gandhi, Buda e Cristo. Para Gandhi, a grande lição de Gandhi é a não violência nas ações, nas atitudes. Para Buda, é fazer o bem e não fazer o mal. E para Cristo, é doar o melhor que você tem ao outro. E o que isso tem a ver com a enfermagem, né? A enfermagem, ela tem, né, como o seu produto fim, digamos assim, né, é a arte do cuidado, e que para a gente poder fazer esse cuidado, tem que ser um cuidado, sem violência nas ações, nas atitudes, a gente tem que fazer o bem e não fazer o mal, a gente tem que doar o melhor ao outro, e obviamente tudo isso com ciência. E falando em ciência, existe já a comprovação científica que se você se dedica ao outro, se você se doa ao outro, você acaba tendo uma vida mais feliz, você diminui o estresse, você vive mais, você melhora suas relações sociais, amorosas, familiares, você vive mais plenamente e você é mais próspero e tem mais saúde mental, e isso é comprovado cientificamente. Então, a nossa profissão, ela nos ajuda, né, a ter saúde mental, quando a gente tem esse propósito, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, eu penso que somos muito agraciados em escolher uma profissão tão linda como essa, internamente e externamente. E aí, o projeto de saúde mental, que é o projeto Promoção da Saúde Mental dos Estudantes, que eu venho trabalhando também no Covid, ele surgiu justamente por isso, porque os próprios alunos, eles demandaram, né, antes do Covid, muitos problemas, principalmente em relação a transtornos de ansiedade. E agora com o Covid, muitos ainda estão ainda mais, né, ansiosos, entediados em casa, mudanças econômicas em casa, e a gente continua o nosso projeto virtualmente. Então é um projeto que ele tem como foco oferecer atividades promotoras de saúde mental. Esse projeto, ele é especificamente para estudantes de vários níveis, seja ensino médio, seja graduação, especialização, mestrado, doutorado. E o que a gente faz semanalmente? A gente oferece, dentro da nossa linha, o foco maior são as terapias expressivas, a arte-terapia. Trabalhamos com música, com poesia, com dança, atividade física, alimentação, roda de conversa, exercícios respiratórios, meditação, yoga, tai chi chuan, medicina chinesa. Então, a gente vem trabalhando com essas estratégias promotoras de saúde mental. Desse projeto, ele surgiu um outro projeto, porque dentre essas atividades, a atividade que mais tem embasamento científico, e aqui os alunos mesmo, assim, mais gostaram e pediram para que a gente fizesse um projeto específico, é o projeto de Yoga na UF, Hatha Yoga na UF, Estratégia de Promoção da Saúde Mental, e esse projeto, ele é aberto para todos, é um projeto de extensão, e a gente está oferecendo ele virtualmente, de segunda a sexta, às 18 horas, a gente tem tanto o projeto Promoção da Saúde Mental quanto o projeto de Hatha Yoga, a gente tem Instagram, e então são oferecidas aulas de Hatha Yoga de segunda a sexta às 18 horas. Também, aliado a isso, a gente tem um grupo de meditação. Esse grupo de meditação é uma meditação de 21 dias, onde a gente oferece nos próprios projetos nossos, quem quer participar, em relação à meditação. A meditação, ela, além da meditação, ela tem exercícios reflexivos, a gente tem troca através de um grupo de WhatsApp. E o que mais que a gente está fazendo? Então, assim, na verdade, a gente vem também trabalhando, né, com esse referencial da arte-terapia, a gente trabalha também com referencial também de Damásio, onde a
gente entende que precisamos gerenciar, né, os nossos afetos, precisamos entender, né, que as emoções, eles acabam quando tem uma conscientização dela, ela vira um sentimento, e esse sentimento ele retorna para uma emoção que a gente pode, através de estratégias promotoras, trabalhar num gerenciamento para que a gente tenha uma saúde mental de acordo com o nosso contexto mais adequado. Então, eu acho que é mais ou menos isso o que a gente vem fazendo. Eu convido a todos que conheçam, né, o nosso projeto e que vocês possam participar com a gente das nossas aulas, meditações, das nossas atividades, agora nesse momento, e depois também quando a gente voltar lá na escola de enfermagem. É isso. Ok, muito obrigada, professora Elaine. A professora Elaine traz um projeto, apresenta para a gente um projeto muito importante, um projeto de inclusão de diferentes estratégias promotoras de saúde mental, principalmente exercida ali com os alunos dos cursos de graduação da universidade, e vale ressaltar o número exponencial, né, o crescimento exponencial do sofrimento psíquico entre os alunos das universidades e o aumento das tentativas de suicídio. Sendo assim, a fala da Elaine nos provoca a pensar o que podemos fazer para alcançar ou para minimizar esses alunos que estão apresentando sofrimento ali diante de nós, durante os nossos cursos. Então, passo a palavra agora ao Jocelino. Estou com muita saudade desse garoto, que não atende o telefone. Vocês me ouvem? Enfim, que vem no Rio e não me vê. Então... Estão me ouvindo? Sim, Bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço, né, o convite da professora Andrea, da professora Simone. Acho muito importante que a gente possa marcar posição, né, assim, nessa semana da luta antimanicomial, semana da enfermagem também, e agradecer também a oportunidade de retornar aí a um encontro com pessoas que foram importantes na época da minha formação, enfim. Muito bom, estou muito contente de poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que para tentar contribuir um pouco com essa discussão, aqui no contexto de São Paulo, né, eu estou com um desafio de pensar um serviço de saúde mental, um CAPS 3, no contexto do centro de São Paulo, em plena pandemia. A gente sabe aí que São Paulo é o epicentro no Brasil, maior número de casos e de óbitos, e eu acho que vale a pena pontuar, né, assim, marcar a questão da importância da gente estar num momento de reinvenção. Ferramentas muito preciosas aí para o trabalho em saúde mental, que são o encontro, o coletivo, os dispositivos da cidade, a dinâmica da cidade, a gente está nesse momento não podendo usar da maneira como a gente usava antes. E aí, lembrando que, pensando, né, que um quadro em saúde mental, ele não está dado, né, ele não está como em outras clínicas no campo da saúde, ele depende de um encontro, né, um encontro que vai produzir deslocamentos, que vai produzir aí algum desvio que possibilite ao sujeito uma amenização do sofrimento e uma circulação na cultura, no social de maneira mais interessante. Essa é a nossa ousadia, né, de tentar sustentar esse trabalho. Como fazer em tempo de pandemia, né, assim, que essa dimensão do encontro, ela está atravessada pelo não encontro, né, assim, e a gente está tentando transformar o não encontro em outras coisas. No que isso vai dar, a gente ainda não sabe, né, a gente já está recolhendo aí as narrativas de alguns usuários do CAPS em relação à vivência da pandemia, alguns aspectos interessantíssimos, porque na suposição de que alguns usuários graves, né, assim, iriam responder de maneira muito negativa, a gente tem tido surpresas, assim, de usuários que conseguem se agenciar de outras formas e mostram para a gente que caminhos outros são possíveis a partir do vínculo que se estabeleceu com o serviço, e outros já nos preocupando
porque de fato não podem contar aí com toda a gama de estratégias que a gente lança a mão no trabalho de um CAPS, né, na cidade, enfim, tanto dentro do serviço quanto fora, né, na nossa visada para fora, que é o mais importante, que dá sentido ao nosso trabalho. Eu acho que vale também marcar, né, assim, que a gente tem olhado para o território de uma outra maneira, a gente tem ido mais ao território, tomando todos os cuidados possíveis aí a partir das orientações das notas técnicas do Ministério, da Secretaria, mas a gente tem ido ao encontro dos nossos usuários no território, tanto em VDs quanto na Pop Rua, né? A gente tem aqui no centro de São Paulo uma realidade, a partir do último censo aí de população de rua, de mais de 24 mil pessoas em situação de rua, desses mais ou menos uns 15 mil só pela região do centro, e temos aí um quantitativo importante de pessoas em situação de rua que são usuárias do CAPSE, que não têm acesso, obviamente, a qualquer tecnologia que garanta algum tipo de encontro, né, de assistência que não seja a ida ao território. Isso tem nos lançado para desafios importantes, né, assim, de encontrar esses corpos que já são oprimidos e segregados, né, na dinâmica da sociedade, na dinâmica de uma grande cidade como São Paulo, e a gente tem escutado muitas falas importantes, assim, no sentido de que não é possível pensar saúde mental se a gente não se lançar para a dinâmica da periferia, da situação de rua, enfim, né, tudo isso que orienta o nosso trabalho e que nesse momento está mais efervescente ainda. A gente tem encontrado mais na carne essa situação. Acho que a luta antimanicomial, né, tem colocado para nós, nesse momento, o desafio de sustentar outras narrativas sobre a loucura e sobre o que é cuidar em saúde mental em tempos de pandemia. A gente está, de fato, repito isso, né, a gente está numa reinvenção que a gente não sabe onde vai dar ainda, mas tem nos apontado aí para o uso de algumas tecnologias. A gente já tem conseguido atender alguns usuários com mais recurso por Skype. A gente tem conseguido fazer algumas oficinas por videoconferência, ainda muito, as pessoas ainda se acostumando com isso, inclusive nós, né, assim, não é algo comum para a gente, mas temos conseguido aí reinventar, já numa conversa com a Secretaria, sobre a importância de equipar os serviços com os recursos que são necessários para a gente poder fazer esse tipo de cuidado, né, para a gente pensar esse tipo de cuidado. Acho que é importante também nesse momento, né, algumas mazelas que são da vida, né, que são da lógica aí do experienciar a maneira como a sociedade está organizada, e isso está batendo na porta do serviço de saúde mental de maneira muito intensa nesse momento, né? A fome está batendo na porta do CAPS. As pessoas estão sem o que comer, as pessoas estão sem ter como se articular em seus territórios porque não tem possibilidade de fazê-lo. E aí a nossa integração com a Secretaria de Assistência Social, enfim, com toda essa questão aí, nesse momento também, uma potência nessa aproximação, a gente toma como já dado, né, essa relação de serviço social com a saúde, e a gente tem percebido que a gente tem muita construção ainda para potencializar. Acho que a pandemia nos impulsiona a pensar algumas questões nesse sentido. Acho que também vale dizer, né, da gente sempre se lembrar que a luta antimanicomial ela vai se reatualizando, e eu acho que nesse momento, né, na contemporaneidade, a gente pensar os manicômios atualizados, né, que dizem respeito aí a todo tipo de opressão, e que envolve outros movimentos sociais que estão intimamente, que precisam estar intimamente ligados aí ao movimento da reforma, dos corpos periféricos, os corpos pretos, as mulheres, a população LGBTQ, enfim, os imigrantes, indígenas. A gente está num momento de muito desmonte, de muita exposição dessas pessoas enquanto existências que não importam, né, e a gente está marcando posição nesse 18 de maio também, nesse sentido, de contra as políticas de morte, e como disse a Andrea, cada vida importa. Eu gosto muito de uma inflexão, né, que diz de uma troca de termo, ao invés de por uma sociedade sem manicômios, por uma vida sem manicômios.
porque o manicômio ele está, né, nas pequenas ideias, nas pequenas lógicas e no maquinário aí de operar a gestão, o governo nesse momento. O manicômio está ali de maneira muito intrínseca, e aí eu gosto dessa inflexão, ao invés de uma sociedade sem manicômios, porque a sociedade em si já é um manicômio, é a gente pensar uma vida sem manicômios. Sinto muitas saudades de Niterói, do Rio de Janeiro, da Andrea, boas lembranças da escola de enfermagem. Fico muito contente de estar hoje conversando com vocês. Fico aí disponível também ao longo da conversa para responder perguntas sobre a realidade aqui de São Paulo, no que eu puder contribuir com vocês. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Passo a palavra. Muito obrigado. E Júnior, obrigada. Eu acho que essa ideia de nenhum passo atrás, manicômio nunca mais, é muito importante. É necessário que a gente possa falar disso diariamente e reforçar isso diariamente nas nossas ações, nos serviços e nas universidades. Júnior aponta uma questão muito, muito importante, que eu também tenho me deparado, que é a necessidade, nesse momento, de reinvenção do cotidiano. E pensando na reinvenção do cotidiano dos serviços, como lançar foco, luz, em algo tão caro para o nosso campo, que é o vínculo, que é o território, que é o cuidado, enfim, eu depois, quando a gente puder conversar, gostaria de falar um pouco, gostaria de saber um pouco como é que vocês estão fazendo isso, principalmente como é que vocês estão indo ao território e como é que vocês estão podendo cuidar das pessoas em situação de rua nesse momento. Bom, Júnior, muito obrigada pela sua colaboração. Vou passar aqui, então, a palavra à Leliana. Leliana é enfermeira do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e professora da Escola Ana Nery. Leila? Então, vamos fazer uma inversão. Passar a palavra para a enfermeira Thaís Amaral. Thaís é enfermeira do CAPES AD3. Thaís vai compartilhar aí com a gente também uma experiência bastante diferente nesses tempos. Estão aí ou não? A gente congelou aqui. Não, André, a gente está te ouvindo. Acho que as pessoas que não... Será que não estão? Leliana nem Thaís? Eu vou ver aqui com elas o que está acontecendo. A Leliana está falando que ela não está ouvindo, parou no Júnior. Será que as outras pessoas também não estão ouvindo? André, boa tarde. Alice falando. Eu estou ouvindo. A Leliana aqui não está conseguindo ouvir. Deixa eu aqui tentar falar com ela, essas coisas acontecem, né? Estou aqui, gente, no celular, tentando falar. Leiliana, alguém que consegue acionar a Leiliana ou a Thaís aí? Vou mandar mensagem para a Leiliana aqui no WhatsApp. Ok, já estamos tentando aqui. Andrea,
Oi? Tá me ouvindo, Thaís? Sim, Thaís. Vamos lá, então? Já te apresentei, não sei se você ouviu. Caiu, eu tenho que entrar de novo. Oi? Caiu a internet, eu tive que entrar de novo. As coisas acontecem. Então, vamos lá. Thaís é enfermeira, trabalhadora do CAPS AD3, do CAPS Paulo da Portela. Então, Thaís, vamos lá. Espero que a internet não caia nesse tempo. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Thaís. Eu sou enfermeira Portela, que fica em Madureira. É um serviço que fica na Zona Norte, né? Tem uma clientela muito grande, né? O usuário de álcool e droga, uma clientela bem precária. E, bom, com isso tudo da pandemia, a gente tem que mudar as estratégias de trabalho. Eu sou do grupo de risco e, por isso, né? Isso de criar uma nova estratégia, tive que mudar completamente o trabalho, não só eu, mas também outras pessoas do CAP, tem mais pessoas nesse grupo de risco. Isso faz com que o serviço também do CAP fique diminuído, né, em relação à equipe. E fez com que a gente precisasse, a cada semana, ter uma nova forma de trabalhar. E mais também com que a gente consiga notar outras coisas dentro do próprio serviço que a gente achava que estava tão arrumado, tão organizado, vem ganhando uma outra forma a cada semana, porque a cada semana também é uma novidade, né? E aí a gente vai notando que os pacientes trazem retorno para a gente desse trabalho, por exemplo, uma convivência feita, né? E aí a gente nota como uma estrutura física, né? Por exemplo, a convivência seria um espaço onde a gente acaba aglomerando os pacientes para atividades, para atendimentos também ao ar livre. Porém, nesse momento, seria um espaço muito difícil de ser usado em relação à contaminação. E aí a gente vê as coisas que a gente acostuma trabalhar de uma maneira tão adequada, mesmo sendo unidade de saúde, né? E agora a gente vê que, na verdade, a gente precisaria de uma estrutura melhor. A gente acaba acordando com isso, né? Coisa que já está lá desde que o CAPS abriu e que a gente se dá conta desse serviço. A dificuldade nesse momento, e que eu acho que tem sido uma dificuldade importante para pensar novas formas de trabalhar, eu acho que é exatamente essa, atender o paciente. Então, a gente também não tem recursos para isso. A gente acaba usando no celular, a nossa internet. A gente tirou como estratégia, assim, esse grupo de home office continua fazendo os atendimentos semanais ou diários, seja lá qual a necessidade do paciente, isso vai de cada avaliação, por telefone, por ligações, principalmente, e dividindo isso com a equipe que ainda está trabalhando presencialmente. Isso traz muita dificuldade também, porque a equipe lá está uma equipe reduzida, então eles estão atolados mesmo de trabalho. Isso faz com que, às vezes, eles não consigam dar mesmo para fazer um trabalho mais tranquilo, para compartilhar os casos. Mas, de alguma forma, isso está ganhando uma estrutura importante nesse momento, que é o reconhecimento dos pacientes em relação a esse tratamento, né? Em saber que o CAPS pode estar em várias formas, como na rua, como lá presencialmente, nos atendimentos semanais, e também de uma forma remota. Novidade para todo mundo, a gente nunca tinha feito esse tipo de trabalho. Eu tenho notado com isso, com a chegada da pandemia e com esse trabalho remoto, com o isolamento social também dos pacientes, que a gente instruído que eles façam também, na medida do possível, para quem tem sua casa, até porque a gente tem uma população de rua também grande,
Mas, enfim, para quem ainda tem um lar, o aumento do uso de álcool e drogas, isso tem aumentado bastante, e principalmente o aumento do uso das medicações em relação a SOS, deles mesmos, eles manipulam a medicação para tomar um pouco a mais naquele dia, quando está muito insuportável para eles, né? Para quando está muito convívio com a família, quando estão querendo, enfim, ir para a rua e estão o agravamento da Covid, como isso eles têm ficado assustados também, né? Angustiados com isso. Ao mesmo tempo, eles dando um lugar para essa palavra por telefone, né? Isso é uma coisa que tem ficado muito, muito forte na palavra deles. Um agradecimento pela nossa presença, mesmo nesse momento difícil, mesmo que seja para ter um atendimento por telefone. E aí, quando isso a gente, enquanto equipe, não é o suficiente, só então a gente marca um atendimento presencial para evitar que esses pacientes fiquem expostos, e também para a equipe que está lá, né? Para a equipe que está lá, que está super reduzida, conseguir dar conta do trabalho. Eu acho que outra coisa importante que tem aparecido também, como é um CAPS, né? A maioria dos pacientes é um CAPS voltado para o tratamento de álcool e drogas. Poucos pacientes vão com os familiares, enfim, eles procuram a gente. E por telefone, esse atendimento remoto tem possibilitado aproximar a gente dos familiares. Muitas vezes, o telefone que tem no cadastro é o telefone da esposa, é o telefone do pai, do filho, e isso tem feito com que, geralmente, o primeiro atendimento ali é com algum familiar, e aí eles dão notícia do que tem acontecido em casa, das dificuldades, é o momento que eles têm dúvidas em relação ao tratamento e até mesmo o que significa o CAPS, né? O que significa um serviço que é para tratamento e que não é deixar lá preso eternamente, que não é uma comunidade terapêutica, né? Que não tem um viés religioso. Isso são coisas que eu acho que a gente está conseguindo construir agora com essa novidade aí no trabalho, com essa nova estratégia de trabalho, e acho que faz com que a gente possa pensar outras coisas, abrir outras possibilidades para posterior à pandemia. Claro que isso, né, é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai permanecer por um tempo, então a gente precisa aprimorar essas experiências e fazer, de repente, esse trabalho remoto, isso que o Jocelino falou um pouco também, né, de, enfim, videoconferência, de repente tornar uma outra estratégia mesmo, um trabalho. Obrigada, gente. Ok, Thaís, muito obrigada. Eu acho que a sua fala nos convoca a pensar em novos arranjos, né, para manutenção do cuidado em saúde mental no território, e também pensar numa estratégia diferente de composição do trabalho em equipe. Eu acho que a perspectiva que vocês estão trabalhando, fazer com que os profissionais que estão licenciados possam trabalhar de forma remota, sustentando, dando apoio ao trabalho dos profissionais que estão no espaço físico do serviço, muito interessante. Talvez a gente pudesse pensar isso para fora do campo da saúde mental também, numa perspectiva quase de revezamento também de profissionais, no sentido de que estão todos muito adoecidos, todos precisando de um certo respiro. Uma das coisas que eu acho que a gente depois também põe para circular é a incorporação, a possível incorporação dessas novas tecnologias, que a princípio, quando eu falei aqui numa outra live, que a princípio nós poderíamos considerar como tecnologias duras, mas que estamos aqui relativizando, como poder fazer um bom uso dessas tecnologias, do celular, do WhatsApp, do telefone, enfim, como podemos
trazer isso para o nosso cotidiano de trabalho. E pensando em alguns relatos aí, como o seu, como de alguns outros colegas, poder pensar que talvez isso tenha vindo também para ficar, né? Que isso também pode favorecer o nosso trabalho no campus. Então, te agradeço, Thaís. Passando aqui a palavra para a professora Leiliana. Leiliana, tá ouvindo aí? Está com a gente? Gente, a internet da Leiliana é muito ruim. Ela mora num lugar onde a internet não pega muito legal, ela se isola lá. Então, quem conseguir aí um contato mais breve com Leiliana... Oi, André, estou ouvindo. Ok, então vamos lá. Eu precisei mudar, boa tarde a todos. Eu precisei mudar de lugar, tá? Eu moro aqui em Santa Teresa, então, né? E para além disso, eu estou em isolamento, né? Estou de licença. E o quarto é bem, a internet, né? Tem suas interferências, mas enfim, tirando isso, é um prazer estar com vocês nesse debate, né? Eu tenho uma difícil missão aqui, né, de poder trazer para o debate um recorte, né, que é da institucionalização, né, que é esse lugar da internação psiquiátrica, né? Mas eu já inicio a minha fala, né, para a gente poder pensar que o intuito aqui e o nosso trabalho não é reafirmar esse lugar, né? Não podemos esquecer que o trabalho da atenção psicossocial ele ainda caminha na direção, né, desse trabalho territorial, da atenção à crise, seja ela média, grave, né, no território, né, garantindo então essa circulação, né, pela cidade, o acesso à cidade, tanto diz respeito, né, toda essa que ela propõe, né, mas também aos direitos, né, sociais, né, muito no viés da desinstitucionalização, tudo isso que o Júnior, né, e que a Thaís pôde trazer, né, do que é um serviço no território, esse trabalho, né, territorial, respeitando o percurso, a inserção de cada usuário, né, de cada família, né, e dos adoecimentos nesse contexto. O que muda, na verdade, é o contexto com a pandemia, né, mas a ética de trabalho, ele continua, né, com o fechamento dos asilos, do hospital psiquiátrico, esse é nosso trabalho, né, esse é o nosso trabalho da reforma, né, de tudo isso. Por que eu estou iniciando a minha fala, né, dessa forma? Porque ainda existem, né, os hospitais psiquiátricos, as enfermarias, e eu estou trabalhando em uma delas. E todo o meu percurso em políticas públicas foi no trabalho territorial, foi em CAPS, foi com a atenção básica, foi, né, e como é que é trabalhar nesse momento dentro desses espaços fechados que a gente, né, tanto luta ao longo do tempo para que eles não existam, né? Que as pessoas possam circular pela cidade. Em contraponto a isso, a gente vê na pandemia do Covid o isolamento, o afastamento social, né? Então, tem várias questões que a gente vai precisar pensar nesse momento, né? E como organizar esse cuidado dentro desse espaço, né? De incluir esse fora que está sendo também não sendo cerceado né, na sua circulação. Como incluir esse viver fora, né? Fora da instituição, né? Fora da internação, né? E a pandemia, ela chega e nos faz repensar um monte de questões nesse cenário, aí voltando para a internação. E cada instituição que eu tenho visto, né, e aí eu vou falar um pouco do município do Rio de Janeiro, que é onde eu estou inserida,
é onde vem grande parte da minha experiência prática, inclusive de formação também, que cada instituição ela está se organizando internamente de uma forma muito particular e própria. Ela está tendo que se haver com essa questão muito, né, particularmente dentro do seu serviço. Nesse momento que é preciso pensar um isolamento interno dos casos, né, e também acolher a crise, né, e a questão que fica, e aí eu vou trazer várias questões para a gente poder pensar nesse cenário, né, como é que né, fazer as orientações, né, do Ministério numa clientela tão particular que é da psiquiatria, né, em que você não vai fazer um trabalho, mas são pessoas que agitam, são pessoas que circulam, são pessoas que fazem trocas, né? Como pensar esse isolamento, esse distanciamento dentro já de um isolamento, né, que é a internação, né? Aí é uma questão, isolar dentro de um isolamento, né, é uma questão que fica para a gente precisou se haver com isso, como organizar o espaço interno de uma enfermaria que já é um isolamento, né? Qual a especificidade dessa clientela, visto que são pacientes que eles fazem as suas próprias trocas, isso faz parte da relação interna, né, que eles vão produzindo ali, entre eles, né? Como é que a gente diz, precisa usar máscara, já que por exemplo, a gente tem internação de pacientes autistas, e aí, como é que você fala, tem que usar máscara, você tem que passar um tempo com a máscara, é isso mesmo, nós vamos precisar usar máscara, né? A higienização constante, seja dos objetos, das mãos, né? Quando muitos têm uma construção e uma relação muito particular com a limpeza, né, com isso que a gente chama de sujeira, né, para muitos nas produções deles é uma proteção, né, como é que a gente lida com isso que aparece nas produções também das produções psíquicas, né, a própria relação com o território, né, com a família, já que na internação você se suspende, pelo menos aí eu vou falar um pouco da nossa experiência, assim, suspende as visitas familiares e como é que você produz, né, essa aproximação, e aí conversando muito o que a Thaís traz, com o que o Júnior traz, que é produzir outras tecnologias, produzir outras possibilidades criativas, né, num trabalho territorial que já está prejudicado, né, criar outras possibilidades de contatos, né, nessa diminuição da circulação e do contato interno, né, incluir também até as refeições, né, pensar na nutrição, na hidratação, a internação de novos, né, que está sendo, na verdade, uma questão para as equipes, né, a internação de novos sem sintoma, mas já tem um grupo ali que já está internado, tá ou não está contaminado, mas não está com sintomas, como é que é? Porque para a gente, né, e aí balizando muito num contexto internacional e das nossas vivências e práticas, nas instituições totais, quando chega um caso, né, a proliferação ela é examinadora, né, é muito difícil a contaminação dos vários, né, da que estão ali, e como é que a gente lida com isso, né, como cuidar de quem está com sintoma e quem não está, aqueles que se positivaram dentro da internação, né, como é que a gente vai se haver com isso, e aí falando um pouco da enfermagem que precisou se haver, né, com essa questão dos cuidados clínicos, no que se diz respeito aos sinais vitais de todos, observação cotidiana de cada um, né, aquele que tosse, tosse de cigarro, tosse porque está apresentando algum sintoma, né, como a equipe está se organizando,
já que as escalas, elas também estão sofrendo déficits, né, visto que os profissionais também, eles estão adoecendo, estão de licença, esse retorno da paramentação, né, o uso do EPIs, nos faz pensar muito nisso que a gente já tinha feito um trabalho que era do jaleco, né, e agora a gente se vê de novo usando jaleco, usando máscara, e como é que você cuida, né, isso influencia na clínica ali, no cuidado, né, que aí você, de novo, volta a essa questão, né, das abordagens, da escuta, né, eu, por exemplo, eu trabalho através do afeto, como é que você media isso ali nesse contexto, né, a sobrecarga dos trabalhadores, você vê trabalhadores super sobrecarregados de enfermagem, principalmente que são pessoas trabalhadores profissionais que têm mais de um emprego, então ele transita na cidade, ele vai em outros, né, na cidade, os baixos salários, né, isso vem muito à tona nesse momento, né, o próprio adoecimento psíquico desse trabalhador, né, que ele trabalha, mas também retorna para casa, também tem a questão, né, de estar contaminando ou não a família, a cidade, por onde passa, né, e aí nos faz pensar, né, nesse trabalho né, multiprofissional, que aí não é uma questão de mais categorias profissionais, é como você organiza cada espaço, seja ela da limpeza, né, de poder olhar também para o pessoal da cozinha, do laboratório, né, das pessoas que estão ali naquele contexto de cuidar, que estão em contato ali naquele ambiente, né. E aí pensar a posição de cada gestor, né, e aí faz toda a diferença o modo de gerir, né, de cada coordenação, né, e foi necessário a gente pensar a cada dia, né, pensar um pouco das reuniões cotidianas entre os profissionais, entre os usuários que estão ali, entre os pacientes que estão internados, né, pensar cada semana também, né, e pensar esse coletivo que está ali, né, e sair dessa dobradinha, né, médico, enfermeiro, né, da gente poder pensar um pouco essa estrutura, não no sentido de humanização, né, e sim de poder cuidar desse espaço, já que eles estão ali, sempre na interface com o território, né, da diminuição do tempo de internação, né, de poder pensar as altas, as licenças, de poder pensar esse retorno, né, e sustentar que o cuidado dessas pessoas em seus territórios, por mais que tenha ações, né, que é um pouco que eu penso muito, né, quando eu saio do território desse trabalho e vou para uma enfermaria psiquiátrica, eu vou com toda essa bagagem, que é o que eu acredito, de uma ética de cuidado no território, e aí por mais que eu tenha ações da atenção psicossociais dentro de uma enfermaria, ela jamais vai deixar de ser uma enfermaria psiquiátrica, né? E jamais deixará de ser uma instituição total em todos os seus âmbitos, e que jamais a gente pode esquecer disso, né? Que não trabalhamos para humanizar esse espaço, trabalhamos para um cuidado, né? Um cuidado mais ampliado, com conexões com o território, para que essas pessoas possam passar o menos tempos internadas até que elas não precisem mais estar nesses espaços. E pelas experiências que eu tenho, quando eu chego na enfermaria e olho, né, a gente trabalha com enfermaria com 80 mais ou menos pacientes, né, com capacidade. Eu olho assim e cada vez mais eu tenho a certeza que aquele lugar ali, né, se tivesse investimento de CAPs, de serviços territoriais, elas não precisariam estar, né, não precisaria desse tipo de intervenção, né? É um pouco nisso que eu trouxe para a gente pensar que a vida de todos vale a pena, né? Que ninguém merece estar encarcerado, né? Através e que todo mundo tem direito à liberdade, ao acesso. É um pouco para a gente poder pensar, tá bom? É isso, agradeço.
Leila, muito obrigada pela sua fala, por trazer essa experiência tão viva e de forma tão inquietante e que, enfim, provoca deslocamentos, né, em todos nós. Eu acho que aí uma questão central da sua fala é como, de fato, né, como você inicia a sua fala, como pensar em isolar dentro do isolamento, né, se a gente pudesse, se eu ousar aqui sintetizar a sua fala, eu ficaria com essa questão, mas acho que você também traz questões muito importantes, né, para nós na enfermagem, como questões, como cuidar de si, como cuidar do outro, você traz as rotinas exaustivas de trabalho. Queria depois que você pudesse comentar, né, sobre a organização do cotidiano. Você deu pistas de como é que está a organização do cotidiano, dos processos de trabalho, do ambiente, que geralmente são demandados à equipe de enfermagem, né, e tendo a achar que cada vez mais a organização do cotidiano e dos processos de trabalho precisam ser pensados de forma interprofissional, né, com que todos os profissionais possam assumir a responsabilidade pelo serviço e pelo cuidado a essas pessoas. Bom, Simone ficou responsável aqui por elencar as pessoas que estavam inscritas para falar. A gente vai tentar fazer isso. Eu acho que a gente vai ousar um pouco, com tantas pessoas aqui, a gente vai fazer uma experiência. Para isso, a gente vai pedir com que as pessoas tenham cuidado de sempre que depois de falar, fechar o microfone. A gente vai abrir para rodadas de 2 pessoas, né, de falas de no máximo 3 minutos, e aí para que a gente possa garantir um espaço de fala para todo mundo. Então, a gente vai abrir aí 2 questões para quem quiser falar, quem quiser fazer perguntas, mas também podem fazer perguntas via chat. A gente está acompanhando aqui as perguntas. Eu aqui não vou falar nome por nome aqui de todo mundo que está participando, mas gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos, os comentários de vocês. Tem gente do Brasil todo, tem gente do exterior. Então, estou bastante contente aqui com esse resultado, com essas provocações aqui. Alguém já abriu o microfone, o cachorro está latindo. É o meu. A primeira pergunta, enquanto as pessoas se inscrevem, né, a professora Donizete deixou uma pergunta para todos, né? Se seria possível orientar familiares ou pessoas próximas para o cuidado em saúde mental e como, né? Quais seriam essas estratégias para a gente orientar sobre a saúde mental? Simone, tem mais e alguma pergunta direcionada a eles? Por enquanto, só essa pergunta. Então, eu vou inserir aqui já mais uma outra, essa questão. Então, vamos fazer uma rodada, cada um pode falar um pouquinho? Sim, acho que sim, né? E aí as pessoas vão se inscrevendo. Ok. Então, vamos lá. Quem quer falar dos expositores aí? Doni perguntou se, em relação aos familiares, a saúde mental deles ou da condução com o seu familiar que está em casa, ou é das 2 coisas. Bom, também, tanto de uma forma como de outra, em relação aos grupos que a gente vem desenvolvendo, tem sido possível também, né, os familiares entenderem como um espaço para eles também, né? Tanto no sentido de troca, de como é que cada um está lidando, como também considerando quais são as
realidade de cada território, de quem mora em regiões que estão mais em risco, de quem tem parceria na cidade para ir ao mercado, de quem não tem. E esse tipo de coisa os familiares têm podido trazer mais assim, nesse momento, de como é que compõe uma rede viva para as coisas básicas assim, do cotidiano continuarem acontecendo, ainda que às vezes esteja com um familiar em casa, um quadro de sofrimento psíquico mais intenso, demandando ter alguém ali o tempo todo. Né? É isso. Obrigada, Dani, pela pergunta. Alguém mais quer comentar? Está falando? Bom, o CAPS, como porta de entrada, independente se for um paciente que a gente já saiba, né, que é um paciente para tratamento naquele CAPS, um paciente álcool e droga, a gente também avalia esse familiar, ou, enfim, a pessoa que vai lá procurar, às vezes, um atendimento, ou só para ter uma informação, às vezes vai procurando pensando que é um logista, né? Então, mesmo a gente sabendo que não é um paciente para o nosso isso, a gente sempre tenta escutar um pouco para poder dar um encaminhamento disso, né? E muitas vezes, inclusive, tendo contato com esse outro serviço, seja ele ambulatorial, seja ele um outro CAPS, CAPS 2, né? Ou um CAPS de outro território. Então, de alguma forma, esse atendimento é feito, independente que seja só uma pessoa que esteja vacunando esse paciente, ou alguma avaliação mesmo que a gente faça no decorrer do atendimento do paciente, mas que a gente entenda que aquele paciente precisa também de um atendimento psicológico, mas não ali naquele serviço. Alguém mais? Senão a gente pode passar para a próxima. Tem uma questão aqui, Jocelino, para você. Oi. Ô, André. Oi. Fazendo um acréscimo, assim, né? Eu acho que está para além das famílias, assim, né? Do campo da psiquiatria, da saúde mental, assim. As pessoas, a sociedade está precisando se haver com isso, né? De como criar estratégias para o não adoecimento também, nesse momento que elas foram praticamente obrigadas ao isolamento, né? Diminuir essa questão do afastamento social, da circulação, algo que só se a gente for avaliar, né, no contexto, isso estava colocado para poucos, né, nas instituições, como na psiquiatria, os pacientes de saúde mental, né, nos presídios, né, essa questão de poder, da liberdade, né, as pessoas não circularem. Mas eu acho que nesse momento, como está colocado o isolamento para todos, essa está sendo uma das grandes questões, né, como não adoecer nesse momento e como cuidar disso, né, e aí eu acho que cada pessoa, cada sujeito está criando estratégias ou não, e está tendo questões e sofrimentos a partir disso, que aí eu acho que é a segunda epidemia que a gente vai ter depois, né, se é que a gente pode dizer pós-Covid ou pós-pandemia, que é as questões do sofrimento psíquico, né? E quanto que esse isolamento ela vai produzir esse desconforto, e isso vai trazer à tona outras questões no campo da saúde mental, no campo do cuidado, né? E aí eu acho que cada um está criando estratégias, seja dentro da meditação, seja de práticas alternativas, né, ou fazer vídeos com os amigos, com os colegas, né, ter essa reaproximação através de outros dispositivos, né, eu acho que é através da música, da arte, né,
Então, cada um está tendo que se haver com esse momento, né? Sim. Tentando fazer ponte aí um pouco com o que a Leiliana trouxe, tem uma questão aqui para o Jorcelino. Como lidar com as mazelas do cotidiano nos serviços de saúde mental, que neste momento se tornam mais explícitas? Eu acho que muito bom essa conversa que a gente está fazendo, porque os colegas vão aí expondo as realidades e a gente vai conseguindo pensar outras coisas, né, para contribuir. Fiquei muito tocado aí pela fala da Leiliana com relação aos desafios que a gente, num dispositivo CAPS, também vive em alguma medida, que é da invenção desse cuidado ao Covid com os usuários que têm aí as suas vivências outras, as suas maneiras muito particulares de vivenciarem enfim, né, todos esses fenômenos aí que estão participando da existência dessas pessoas. Eu acho é uma resposta muito difícil de formular, né, de como é que a gente cuida da intensificação do sofrimento e da organização do cotidiano de um serviço. A gente tem se deparado, né, com questões muito complicadas em relação ao espaço físico. Tivemos já algumas pessoas na nossa equipe positivadas, alguns usuários também. Um pouco disso, de como é que a gente isola no isolamento, né, assim, é um desafio. A gente entende que em muitos pontos a gente não consegue estar rente ali às orientações, né, das normas técnicas, enfim, por conta da característica singular dessa clientela, mas a gente faz o possível, né, assim, tudo que está ao alcance a gente vai fazendo e construindo ali com eles. A gente tem feito oficinas de feitura de máscara de pano, e aí essas máscaras, elas são distribuídas nas ações que a gente faz no território. Essas ações são sempre em conjunto com o consultório na rua e com o programa Redenção, que é um programa específico aqui de São Paulo, um pouco a consequência do De Braços Abertos, né, assim, após uma mudança política, agora o nome é Redenção, e é um dispositivo importante que nos auxilia no território. A gente aborda essas pessoas, a gente distribui kits de higiene, a gente distribui informativos sobre onde essas pessoas podem conseguir tanto cuidado em saúde clínica, quanto cuidado em saúde mental, e também os dispositivos da assistência social, onde eles conseguem ali se higienizar, serem acolhidos para a pernoite. Isso tudo a gente está fazendo parte do nosso bojo de atividades nesse momento no território, para além da gente ir ao encontro dos nossos usuários cadastrados, né, e da gente, enfim, mapear as crises psicóticas agudas que estão acontecendo, né, na rua, nas casas, as pessoas estão agudizando, né, assim. Para além de mapear isso, a gente tem conseguido aí fazer uma frente, de fato, que inclua as pessoas em situação de rua, independente de terem alguma questão de saúde mental que seja para CAPS, né? Porque questões de saúde mental todos nós temos. Acho Leiliana preciosa quando ela pontua isso, né? Estamos todos submetidos aí, em alguma medida, a uma reinvenção do que é o cuidado, o autocuidado e o cuidado ao outro, né, nesse momento. Acho que é isso, né? A gente tem encontrado também dificuldades com relação aos hospitais de campanha. Então, acho que vale ressaltar, né, que nós, os CAPs, a gente tem precisado ceder profissionais de enfermagem para os hospitais de campanha. Então, a gente ainda trabalhamos com um número diminuído de profissionais no CAPs, considerando que, nesse momento, a gente precisa que as pessoas estejam em outros pontos de cuidado. Isso causa, obviamente, né, um transtorno. As pessoas que trabalham com saúde mental, por vezes, estão há muito tempo afastadas dessa lida com outras clínicas, né, com outras formas de cuidar, e, enfim, está todo mundo aí nessa reinvenção, pelejando, e sigamos firmes e juntos aí. Ok. Chegou aqui eu tenho aqui uma outra pergunta, para a Thaís, falando assim, olha, a Thaís nos convoca a pensar como é possível contar com outros recursos pouco explorados pelos profissionais, como o WhatsApp e telefone, fazer grupos online.
Então, como pensar na adoção dessas ferramentas? Ou se acha possível adotar essas ferramentas no período pós-pandemia? Bom, agora que a gente está começando a ter clareza das delicadezas disso, isso é uma coisa, falei anteriormente, trabalhada cada semana, porque, enfim, é isso. Tem um uso pessoal, né, do aparelho de cada um. Nesse momento, ainda não é possível que o estabelecimento CAPS, né, tenha esse aparelho telefônico para, enfim, para usar. Na verdade, lá a gente só tem um telefone quando funciona, né? Essa conta é paga, enfim, e muitas vezes a gente não tem esse acesso. De qualquer forma, a gente já acabava fazendo do telefone, do nosso próprio telefone, porém de uma forma diferente, uma coisa muito pontual. Agora não, agora é uma coisa totalmente voltada para quem está em home office, para o atendimento. Eu acho que é uma coisa que a gente está começando a pensar, usar isso posteriormente. O telefone, acho que é uma coisa bem possível. O WhatsApp, outras questões, né? De como barrar, como dar limite a esse uso, né? De não ter mensagem, por exemplo, como aconteceu no celular de madrugada, né? Mensagens que, na verdade, não tinham a ver com o atendimento, com o paciente, às vezes familiar usando. Mas é claro que isso também traz um pouco da relação com esse paciente, principalmente do familiar com o paciente, desse paciente com o familiar. E aí aproveitar também para usar disso nos atendimentos. Eu acho que, para mim, isso tem sido a grande questão. O ponto de limite e o ponto de barra com isso e com cada paciente, porque aí vai de cada clínica. E eu acho que isso ainda está em construção, eu estou descobrindo mesmo a cada vez que isso acontece, que esse excesso acontece. Tem sido um pouco norma, mas é uma coisa a se pensar para ser usado realmente posteriormente. Obrigada, Thaís. Tem uma aqui que eu vou ler também para a Leiliana. Tem assim, Leiliana, como as equipes têm trabalhado na construção de novas formas de lidar com o corpo, das etiquetas respiratórias, dos materiais de EPI, principalmente máscaras, se os pacientes estão recebendo máscaras, e também em casos de contenção de pessoas que, infelizmente, devido às circunstâncias aqui, precisam permanecer com algum tipo de contenção. Grande, né? Andra, vai me lembrando os pontos que eu fui escrevendo aqui, os pontos, né, que para a gente poder pensar, que é isso, assim, nem dentro de um hospital está dado, né, essa organização, né, essa forma, esse cuidado nesse momento. Né, todos estamos tendo que reinventar, né, e aí é reinventar a partir de cada clínica, né, de cada contexto. Aí eu vou falar um pouco da experiência lá da psiquiatria, né, da enfermaria psiquiátrica onde eu trabalho, que foi um nó, né? A gente levou desde fevereiro, março. Foi março que começou, né, todo esse debate, isolamento, e a gente já pontuando, e quando você fala assim, por que está tão centrado na enfermagem, né, para ampliar, é muito difícil você dizer para outras categorias que elas também têm a ver com isso, com esse cenário, que não é só a enfermagem que trabalha 24 horas ali naquele ambiente que vai organizar, né? Apesar de que nós somos formados nessa perspectiva também, né, da administração, da ambientação, dessa organização, a gente tem um certo saber sobre isso, mas as experiências dentro de um hospital psiquiátrico, ele vai para além disso, né? Por quê? O paciente dentro de um hospital psiquiátrico,
a relação dele com o espaço, né, isso tudo é muito diferente, né, numa outra clínica, visto que a desorganização orgânica também produz uma desorganização psíquica e a gente não sabe quem vem primeiro, né? E aí, quando fala dessa questão dos EPIs, e aí eu estou tentando fazer um link com as questões que apareceu na pergunta, não é simples, né? Você retomar essa questão ao mesmo tempo que você tem precisou abrir mão, né, de um trabalho que vem sido construído há anos, de que dentro da psiquiatria você abre mão do jaleco, né, dessa figura desse jaleco para produzir uma outra clínica, essa aproximação, né, nesse momento você teve que traz de volta, né, esse contexto do proteger, do cuidar de si e também cuidar do outro, né, o uso fundamental dos equipamentos, né, de proteção, né, e aí a máscara, a gente teve várias fases. Por que eu estou dizendo isso? A gente teve várias fases de março até agora. A primeira fase foi que não tinha equipamento, né? E aí a nossa questão é como é que tínhamos máscara cirúrgica, mas a máscara cirúrgica em pouca quantidade. E aí como é que, até fazer o pedido, comprar isso tudo, como é que a gente organiza os espaços? E aí as máscaras foram chegando, os equipamentos. Hoje a gente tem uma quantidade de equipamentos, mas ela é racionalizada, né? A gente precisou pensar como usar, para também não fazer um uso, né? Para, de fato, esse momento de economizar material, né? Pensando nesse contexto. E aí foi também como é que a gente conseguiu, né, o uso de máscara para os pacientes também. Conseguimos doações, várias produções, que eu acho que está num contexto, né, geral, já que o Estado não está fornecendo, né, ou se fornece numa quantidade bem baixa, né. Então, e o trabalho foi nosso, da gente poder se adaptar de novo ao uso, né, da máscara, do óculos, da proteção, daquele paramento todo, e com os pacientes de poder dizer, olha, vocês vão precisar usar máscara, e aí é um trabalho com cada um, né, é muito interessante que só a questão da máscara traz várias questões, né, aparecem várias situações. A gente tentou, né, fazer o isolamento dos casos que estavam chegando, na verdade, os casos que estavam aparecendo sintomas, né, no leito clínico, né, ou numa enfermaria para poder fazer essa circulação, poder proteger, né, fazer esse isolamento dos outros, né, porque é uma enfermaria só, e você precisa utilizar aquele espaço para fazer o isolamento também. E aí teve uma paciente que estava muito desorganizada, ela tinha acabado de chegar, ela apresentou muitos sintomas, né? Uma semana depois de ter sido admitida e tal. E a questão é que ela não ficava no espaço de isolamento, ela não ficava no quarto, ela não ficava, né? E aí a nossa questão mas de fato a gente vai precisar conter para poder garantir que ela fique nesse espaço em isolamento, né? O que é isso, né? Que produções é essa, né? Que contenção é essa? A contenção, ela é feita de várias formas, né? Contenção espacial, tem a medicamentosa, né? Tem a mecânica, que a gente precisa colocar isso assim, né? E quando você aciona uma contenção mecânica, que é a pessoa ficar no leito ali contida, né? Isso tem N implicações, né? Nesse contexto da Covid, quando a questão
a questão do espaço, de manter esse distanciamento, né, essa proteção dela e dos outros, a não contaminação, né? E aí, em contrapartida, teve uma outra paciente que chegou, né, de fato, muito desorganizada, muito mal, que precisava, já tinha sido feita a contenção espacial, a medicamentosa, e ela não conseguia, apesar de muito da medicação, aquietar esse corpo, descansar, né? E aí ela precisava, na avaliação daquela equipe, eu sempre tendo a pensar que a contenção mecânica não é necessária, mas a gente está dentro de uma instituição, né, psiquiátrica que tem várias, né, a gente trabalha com, né, enfim. E aí ela precisava, e a questão era onde conter, já que o leito clínico estava com isolamento, né? Então, essa questão, quando fala das contenções, até nesse contexto a gente vai precisar pensar, né, na indicação de como fazer, né, por que fazer, né? Não é algo simples e dado, né? Não é só um ato, né? Então, são várias questões que a gente, se antes a gente já pensava, agora mais ainda, assim, né? É a intensificação de um fazer ali que não está dado, é construído a cada vez, a cada instante, e aí contando com uma equipe super reduzida, né? Então, as estratégias que a gente tem pensado de produzir uma clínica também mais da arte, acionar outros modos de estar ali produzindo vida, né? Que não esteja uma contenção desse corpo ali, institucional, né? Mas que esse corpo ele possa se expressar, né? Que esse sujeito possa se expressar nesse espaço ali também, de outras formas, né? Respondi? Oi. Vamos lá, deixa que depois as pessoas que isso vai reverberando nas pessoas, as pessoas vão criando respostas para si, né? Vale a provocação, acho que essa é a intenção. Adria, tem duas perguntas. Você falou já da pergunta da Sandra? Isso, a Sandra saiu da sala agora há pouco, então eu vou fazer a pergunta aqui do professor Aldrey, e vou direcionar ao Jorcelino. A Thaís já falou um pouco disso, mas queria ouvir a posição do Jorcelino enquanto gestor, enquanto diretor do CAPES. Tá? A questão do professor, a questão que o professor Aldrey Vidal colocou é como vocês percebem o uso de telesaúde nesse campo, diante da necessidade de realizar um encontro com a pessoa portadora de sofrimento psíquico, e em muitas situações encontram-se em exclusão digital. Essa é uma questão muito importante, né? A gente tem se deparado aí com o fato de que parte significativa dos usuários do CAPSE, né, que atende essa região central de São Paulo, de fato não tem acesso, não há possibilidade de construir qualquer interlocução com o uso disso, e existe uma parcela de usuários que sim, que é possível. E aí a gente tem tentado aí estar muito junto com as normativas que estão saindo dos conselhos, né, tanto de enfermagem, de medicina, de psicologia, que estão legitimando essas novas maneiras aí de ofertar, novas no sentido de que, bom, a gente não lançava tanto mão disso, e nesse momento tem sido um recurso que a gente tem precisado usar. Tem sido potente, em alguns casos, não consigo te dizer exatamente a porcentagem, mas é uma porcentagem bem pequena dos usuários do CAPS que eu estou gerindo, por conta do perfil da clientela mesmo. Mas, enfim, como a gente consegue aí acesso a alguns deles, a gente vai utilizar, e a gente, como eu já disse, né, a gente está em conversa com a secretaria para viabilizar o que o serviço precisa de recurso para que nós não precisemos usar, por exemplo, nossos celulares pessoais, nossos computadores pessoais. Os nossos computadores, nesse momento, não são equipados com webcam,
e aí isso já está sendo visto, a gente já deve receber em breve esse tipo de recurso, para o caso do usuário de saúde mental, né, assim, dá margem para muitos acontecimentos e muitos fenômenos. Os paranoicos, por exemplo, é super difícil a gente sustentar atendimentos ali por essas tecnologias, por conta dos desdobramentos disso, mas a gente tem recolhido aí alguns efeitos muito bacanas em alguns casos. Tem sido possível construir essa relação. Agora, tudo muito ainda incipiente, tudo num certo início, né, assim, essas conversas, tanto do ponto de vista de viabilizar os recursos, quanto do o fazer clínico, né, o que é isso que implica numa escuta e num perceber o outro a partir de uma tela, né, assim, isso não é qualquer coisa para ninguém, quiçá para pessoas que experimentam aí fenômenos de intenso sofrimento psíquico por conta de questões da ordem da psicose ou, enfim, de neuroses graves. Mas é um caminho sem volta, a gente já tem entendido isso, acho que a Covid acelerou um pouco esse processo, mas acho que é algo que já apontava também, a gente já precisava um pouco incluir esse tipo de construção de cuidado nas nossas práticas, e eu acho que a Covid só está dando uma acelerada, botou a quinta marcha nisso, sabe? Mas vamos recolher aí, com o tempo, quais são os efeitos positivos e os efeitos não tão positivos que a gente vai precisar cuidar em relação à clientela da saúde mental. Gente, a Sandra de Souza, a Sandra é uma enfermeira aqui do Hospital Antônio Pedro, e ela está fazendo uma pergunta que aí eu vou abrir para ver quem quer perguntar, se uma das professoras também querem perguntar, e aí a gente já está aqui há 1h40 quase, e tem mais duas perguntas, uma para a professora Marcela e uma para a professora Elaine, então eu vou solicitar aqui que quem desejar fazer alguma pergunta, que digite nesse momento, tá? Por favor, para que a gente possa ir dando encaminhamento para o final dessa nossa roda de conversa. Então, a Sandra traz a seguinte questão. Partindo do princípio de ser o toque terapêutico maior importante, e maior ainda no contexto psiquiátrico, como vocês estão na prática lidando com essa questão e também de sofrimento mútuo? Então, alguém quer pegar a bola e conversar um pouco sobre a importância do toque ou da impossibilidade do toque nesse momento? Eu posso, assim, para a gente pensar, né? Dentro da psiquiatria, saúde mental, né, a gente tem uma clientela, uma atenção, né, um cuidado muito singular, né, de poder avaliar, de poder no encontro, né, com cada sujeito, a cada momento ali da vida dele, a cada dia, né, de poder, através desse encontro, poder perceber o que ele deixa a gente acessar, o que ele deixa, né, ali nos direciona, né? Por que eu estou dizendo isso? Para nós, né, da saúde mental, o toque, ele não é qualquer coisa, né? Ele a princípio não é autorizado, né? Ele é compartilhado no sentido que, para alguns, o toque é extremamente violência, né? Violento, né? E ter essa sensibilidade de poder perceber isso dentro do campo, né, da saúde mental, nos abre N possibilidades, assim, né? Não é qualquer paciente, qualquer sujeito que a gente vai poder dar um abraço, por exemplo, tocar a mão, tocar aquele corpo ali, né? Diferente do que a gente é formado na academia, de que a enfermagem tem uma autorização sobre o corpo do outro, né? Quando a gente está lá na saúde mental, a gente precisa repensar essas questões, né? Eu vou dar um exemplo. Dentro da enfermaria, eu faço plantão noturno,
Então, tem uma paciente que ela tem essa questão do abraço, né? Só que a gente vai trabalhando o que que é isso, vai acolhendo e tal. E ela tem um uso do SOS muito intenso à noite, né? E de poder acolher e trabalhando. Aí um dia, uma noite, né, num plantão, ela chega e fala que está muito angustiada, que né, está precisando da medicação, mas que ela já fez todas aquelas atividades né, que a gente vem trabalhando da respiração, de poder né, ter uma leitura, alguma coisa que dê conta ali dessa angústia, de poder falar, nos acionar, né, poder falar naquele momento dessa angústia que ela nomeia enquanto angústia, que eu acho que ela ouviu, né? Então eles vão reproduzindo também. Mas naquela noite o que ela pediu não foi o SOS, foi um abraço, né? Você pode me abraçar, né? E aí foi isso, né? O abraço, aquilo ali deu contorno ali naquele momento. Não significa que no outro dia eu vou poder dar também um abraço, né? Que esse abraço vai dar contorno, vai ser acolhedor, que vai produzir uma ação terapêutica, né? Pode ser que ela abre né, fica agitada, isso seja uma invasão, né? Então, é um campo muito delicado, né? No campo da saúde mental. É uma clínica que não está dada, e por isso que eu sou apaixonada, assim, né? E fiz a escolha de estar, né? Porque não é uma prescrição, você não tem uma prescrição pedagógica do que fazer, você vai construindo e o que é possível para aquele sujeito naquele momento. Né? Para mim, trabalhar em enfermagem e saúde mental é você poder cuidar desse sujeito e acolher esse sofrimento e poder ir trabalhando o que é possível para ele, né, naquele contexto. Diana, obrigada. Uma questão aqui, então, como eu tinha falado, a gente tem mais duas questões. Se alguém quiser colocar ainda alguma, aproveite esse momento aí, por favor. Tá? Elaine, estão perguntando, já tinham perguntado, se você tem notícias, se o projeto de promoção em saúde mental tem impactado na redução do número de sofrimento dos acadêmicos ou na diminuição das tentativas de suicídio na universidade, se tem alguma notícia. Elaine está aí? Sim, eu vi. Tá. A parte inicial eu não consegui entender. Vê se é isso. Se já tem impacto positivo do projeto? Isso, no sentido de redução de sofrimento dos alunos e redução de tentativas de suicídio. Sim, apesar de ser um projeto de extensão, eu, combinado com ele, eu faço projeto de pesquisa. Então, quando o aluno ou mesmo o participante do yoga, ele começa a fazer o projeto, a gente faz uma avaliação e, ao sair, ou pelo menos com um ano, que tem pessoas que saem com 6 meses, 9 meses, a gente pede para que faça uma outra avaliação. E a gente já tem dados, já tem artigos já publicados com essa comprovação, sim, tanto quantitativa quanto qualitativa. Agora, nessa época do Covid, as avaliações qualitativas estão incríveis. Assim, eu recebo diariamente mensagens, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram no privado, assim, dizendo quão importante está sendo, muito que Liliana falou, assim, pensar um pouco no autocuidado, porque a gente, muitas das vezes, trabalha tanto, ex-alunos, mestrandos, e acaba não dando conta, né, da importância da gente se cuidar, da gente parar um pouquinho. E agora, com o Covid, a gente foi convocado a isso, né? Não tem jeito, a gente está mais conosco, né? Então, assim, são avaliações qualitativas, assim, importantes, e também tem avaliação pelo projeto de pesquisa. Elaine, obrigada. Bem bacana. Marcela, tem uma questão aqui que põe assim, como é possível dar voz a múltiplas vozes? Marcela, tá aí? Ai, que bacana, tô. Que bacana essa pergunta. É uma provocação boa, né? Excelente. Primeiro, acho que... Primeiro eu queria falar que
as muitas vozes não estão só num grupo, né, num coletivo, mas às vezes o mesmo sujeito tem essa multidão de vozes, né? Então, eu posso dizer assim que o encontro, né, ele é o que vai dar passagem, né, para essa potência, que ela pode acontecer, seja no encontro com o outro, seja num outro encontro consigo, né? Encontro de uma voz com outra voz, enfim. E aí, através de várias estratégias. Agora, na relação consigo, com as suas próprias vozes, tem sido muito interessante o próprio uso da arte, né? A Leila também falou aí alguma coisa da arte, porque parece que ela tem dado alguma visibilidade para aquilo que a palavra nem sempre dá conta. Até mesmo quando a gente recebeu uma pergunta da colega sobre o toque, né? Como que isso na saúde mental não é o toque só nesse sentido do tato, né? Mas às vezes é um sentido do contato, né? Um contato outro que não seja só invadir esse espaço físico, limite que cada um tem, mas esse contato que pode ser consigo e com o outro, muitas vezes mediado pela arte. Então, tem pessoas que querem partilhar no grupo uma poesia que fez. Às vezes é a primeira vez que decide escrever ou partilhar. E aí isso ali faz com que aquele mesmo grupo perceba o quanto que pode ser difícil para uma voz falar. E que tem um certo esforço, na maioria, que é de ouvir. A gente, inclusive nos grupos online, tem essa especificidade, que a da maioria está com o microfone desligado, para não ter ruído e tal. Então, mais de um participante já falou, como tem sido curioso, que isso faz um esforço maior para ouvir. Então, acaba que algumas vozes que seriam interrompidas mais facilmente por outras vozes, né, acabem conseguindo povoar um pouco mais. A gente dá um tempo para o silêncio também, né, de alguns que precisam desse silêncio. Tem pessoas que têm um comprometimento no aparelho fonador, por exemplo, então vai levar mais tempo, né, para articular uma frase. E esse tempo da fala, né, nem sempre é o tempo que é previsto para um grupo. Então, há que se fazer também, há que se haver uma flexibilidade na questão da duração de um grupo. Um encontro que pode estar previsto para durar 2 horas, mas o mediador também precisa estar disponível para, de repente, levar pelo menos mais meia hora ou 1 hora a mais do que o que estava previsto, para que uma voz que passa por um aparelho fonador comprometido passe também. Né? E quais são os pactos que são possíveis fazer internamente no grupo para que a maior quantidade possível de pessoas permaneçam ali, ainda que alguém precise de um tempo maior para falar. E à medida que a gente estimula, né, o próprio encontro consigo, com as suas próprias vozes, potencializa-se, né, uma relação mais positiva com essa experiência, o que faz com que, geralmente, a pessoa, no próximo encontro, fale mais ou ouça com mais atenção o outro. E quando um pode escutar o outro, ele aprende também com as adversidades do outro, mesmo que sejam muito diferentes, muito distintas. E isso vai acabando propiciando nele a construção de vozes com ele mesmo, de vozes positivas. Efeitos do grupo que desenvolvem novas vozes com ele mesmo, agora mais fortalecidas, agora pode oferecer um certo arsenal de como lidar com suas vozes negativas, digamos assim, né? Que não são negativas, mas que a gente pode dizer assim como as vozes mais difíceis com as quais se convive, né? Acho que é isso. Obrigada, Marcela. Pessoal, já estamos aqui concluindo.
faltando 5 minutos para 2 horas aqui, de muito boa conversa. Acho que se a gente pudesse puxar um café aqui, a gente ia ficar horas. Muito bom reencontrar todos vocês, pessoas de outras formações, Maria Alice, que é assistente social, a Monique, que é farmacêutica, também está com a gente, outras pessoas também de outras formações participando, o pessoal do trabalho, do serviço, o pessoal das universidades, alunos. Muito, muito bom poder estabelecer essa troca, favorecer essa troca com vocês, oportunizada aqui pela direção da Escola de Enfermagem. Então, obrigada a todos que enviaram comentários, perguntas, que ficaram com a gente até agora. Agradecer também os que passaram, que podem voltar para assistir. Enfim, agradecer aos nossos expositores aqui. Muito, muito obrigada. Sou muito grata por trabalhar com vocês, ou por ter podido participar da formação de algum de vocês. Lembrando para o pessoal que está aqui, que deseja certificado, para inserir ainda o nome e o e-mail, para que a Débora possa encaminhar o certificado para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. Vamos nos exercitar aí em casa, numa prática de solidariedade e acreditar aí que um outro mundo é possível. Tá bom? Então, Débora, tem como colocar todo mundo aí numa mesma tela para a gente dar um tchau coletivo? Para todo mundo, para os que estão ainda aqui com a gente? Tem como abrir a tela? Colocar aquelas janelinhas, todo mundo aí, para a gente se ver? Ela falou que não. Não, Débora? Poxa. Oi, André, não consigo, infelizmente. Ok, então a gente vai imaginar aqui o rosto de todo mundo. A gente fala, tchau. A ideia é quase... Um abraço para Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Tchau.